Olá, boa noite. Eu sou a Lúcia Otero e nós estamos aqui para a nossa última palestra da Jornada Virtual do Conhecimento. Eu quero agradecer a cada um de vocês que acompanhou durante esta semana, aos nossos 15 palestrantes que trouxeram muito conteúdo, e eu desejo realmente que cada um de vocês tenha se apropriado deste conteúdo e que possam aplicá-los imediatamente no seu dia a dia. E vamos lá. E coube a mim, finalizando este evento, falar um pouquinho sobre engajamento, como engajar pessoas e gerar resultados. E quando nós pensamos em engajamento, sempre fica o questionamento, mas o que gera engajamento? O que é engajamento? Engajamento é um conjunto de atitudes, processos e comunicação que fazem com que as pessoas queiram participar. Dão a elas o sentido de pertencimento. Então, isso é engajamento. É quando eu me sinto pertencente, é quando eu sei que eu faço a diferença naquele universo. E os fatores que contribuem para este engajamento são a liderança, uma liderança inspiradora, um plano de carreira definido que possa apontar para este profissional as chances de crescimento e quanto ele pode contribuir para gerar resultado para a empresa ou no próprio empreendimento, quando nós falamos dos microempreendedores. Falar de propósito. Para cada um de nós só nos envolvemos, nos engajamos naquilo que faz sentido para a gente. Eu costumo brincar muito e dizer assim, é causar. O que causa? Qual é a sua causa? Então, para um colaborador, ele tem que entender qual é a causa da empresa. Não é só o lucro, o que está além do lucro, não é? Salários, efetivamente, também fazem a diferença. Por quê? As pessoas precisam ser remuneradas. Elas precisam ter um reconhecimento pela entrega que elas oferecem. O trabalho intelectual é um trabalho difícil, assim como o operacional, o tecnológico, usar mentes, fazer com que elas produzam riquezas e conteúdos, tem que haver uma remuneração compatível. É importante no engajamento também a qualidade de vida. Hoje nós prezamos isso, eu preciso ter tempo para a família, para o lazer, para o entretenimento, para o meu desenvolvimento e acima de tudo para a ociosidade. E sabe por quê? A ociosidade é criativa, ela te ajuda nos momentos em que você relaxa, você permite que a tua criatividade aflore. Então, é uma ociosidade criativa e muito produtiva. E por último, mas não menos importante, um ambiente de trabalho. Porque se nós passamos a maior parte do tempo junto dessas pessoas que são os nossos líderes, os nossos colegas de trabalho, e temos que produzir ali, esse ambiente tem que ser desafiador, estimulante e apoiador. E vamos então falar um pouquinho mais sobre isso, não é? E respondendo então a primeira dúvida. Afinal, o que é engajamento? Engajamento, então, é um comportamento orientado que desperta nas pessoas a vontade de oferecer o melhor. Então, você só consegue ter um colaborador orientado se você, gestor, você líder, você empreendedora que começou o teu primeiro negócio, que tem apenas um colaborador ainda, se você despertar nele esta vontade de se envolver, porque há uma causa, há um propósito para o qual ele vai colocar a energia dele para gerar esse resultado. Muito bem, só que como eu disse anteriormente, o engajamento, ele é mútuo, ele tem que partir da empresa também. Eu não posso exigir que um colaborador seja engajado se eu, dentro do ambiente corporativo ou dentro do meu universo, não oferecer a ele condições para que ele use a criatividade, para que ele seja estimulado a contribuir, para que ele possa trazer as ideias dele que possam ser agregadas dentro do nosso conteúdo. E a empresa, muitas vezes, e acho que é natural, ela espera que o engajamento parta naturalmente do colaborador. Não, é mútuo. Nós temos uma parcela 50% colaborador, 50% empresa, porque ela também tem que gerar as condições para que esse engajamento se efetive. E engajamento envolve muito mais do que apenas vestir a camisa da empresa. E esse engajamento, então, ele fala de nós envolvemos
não só a mente, a cabeça da pessoa, mas o coração. Ela tem que comprar o ideal da tua empresa. Ela tem que saber que atrás daquela missão, visão e valores, a empresa, ela tem uma causa social, ela tem uma causa humanitária, ela está preocupada com a comunidade ao redor. Qual é a causa da empresa? É só lucro? Não. Enquanto for apenas lucro, você não terá engajadores. Porque eles entram pela causa e não pelo valor. Ainda que o valor seja importante, a causa vai angariar e trazê-los para mais perto de você efetivamente. Aí você pode se questionar, falar, Lúcia, mas como eu vou promover essa causa e como fazer com que todos eles comprem esse desafio? Nós vivemos um cenário um pouco turbulento, não é? Se nós nos colocarmos nessa imagem, estamos todos andando no meio-fio. Existe uma linha muito tênue entre tudo aquilo que nós queremos, precisamos, e o que a gente pode obter num cenário que não é favorável. Nós estamos num cenário economicamente mundial, não é na tua empresa, não é na tua casa, não é no seu relacionamento social e não é no Brasil. É economicamente mundial conturbado. Nós estamos num momento em que eu preciso extrair o melhor dos recursos que eu disponibilizo. E esses recursos são as pessoas. Porque se você pensar bem, produtos, serviços e tecnologia estão cada vez mais parecidos. Você pode ter acesso a eles no momento em que você quiser. Mas pessoas preparadas, engajadas, com um propósito, nem todos terão. E é isso que nós temos que buscar. Desde o processo de atração, de recrutamento e seleção. Quais são as pessoas que eu trago para o universo da empresa? Será que eu estou buscando aquelas que querem uma causa? Porque muitos entram para trabalhar e nem sabem efetivamente o que vão fazer. Recentemente, assisti a uma entrevista de uma jovem que participou de um concurso e foi aprovada. E perguntaram para ela, o que você acha disso, da sua aprovação? Nem sei o que eu vou fazer lá ainda, mas tudo bem, eu fui aprovada, eu vou lá. Será que é isso que nós queremos no nosso dia a dia? Uma pessoa que nem sabe, ela concursou, foi aprovada, mas ela não sabe direito como ela vai contribuir. Qual é a causa pela qual ela vai lutar, não é? Então, esse processo tem que começar pela gestão de competências, começa no processo de recrutamento e seleção, buscando talentos que tenham vontade de compartilhar de uma missão. E principalmente de retê-los, desenvolvendo-os, proporcionando crescimento. Porque se não há crescimento, em pouco tempo eles vão buscar outros cenários. E quando nós pensamos em cenário, aí nos cabe a reflexão sobre gerações, não é? Nós temos 3 públicos, 3 gerações diferenciadas que permeiam o nosso ambiente, não só de candidatos, de pessoas já colocadas, de líderes e de empreendedores. Essas gerações são mistas, elas estão em todos os ambientes. Então nós falamos do Baby Boomers, que são aqueles comprometidos com o trabalho, com a carga horária, ele se identifica com a empresa, pelo emprego, não é? E ele é extremamente fiel. Mas ele foi condicionado a agir desta forma. Nós falamos também da geração X, não é? Que ela é toda moderna, ela é tecnológica, ela é rápida, mas ela também não se apega. E agora, com quem que nós estamos lidando? Nós estamos lidando com uma geração chamada Millennials. Por quê? São esses jovens que já saem da faculdade e querem abrir as suas startups. Eles não querem mais trabalhar no ambiente corporativo. Eles querem qualidade de vida. Eles querem expor a criatividade deles. Eles querem angariar recursos por meio de redes. E eles fazem isso com muita habilidade. Imaginem vocês que eles usam a internet em prol de uma causa, e olha lá, causando, não é? Em prol de uma causa, reunir valores. Eles conseguem abrir uma empresa a partir do zero, trazendo colaboradores, afiliados. E uma coisa muito importante neste grupo é que eles não pensam de forma linear.
eles pensam de forma múltipla, assim como é na internet. Você não é linear na internet, porque você pode acessar uma página, mas na sequência outros assuntos chamarão sua atenção e você vai migrar para eles, não é verdade? E eles fazem isso com muita competência, sem comprometer o objetivo principal. Então, este grupo com o qual nós estamos lidando é o maior número, ou é a população que nós temos aí de trabalhadores. Os baby boomers estão se aposentando, ou estão sendo mentores, ou estão indo para negócios familiares. E quem está ocupando esse espaço hoje são esses jovens. E esses jovens, eles questionam os negócios da empresa, não pelo negócio, mas pela causa, pelo que ele vai contribuir. Ele quer o trabalho, sim, ele gosta do salário dele, sim, mas ele quer mais do que isso. Ele quer um desafio que promova dentro dele extrair a energia necessária para que ele ofereça o melhor. Então, essa geração, olha só que interessante. Eu quero até sair da frente do nosso slide. Ela diz assim, olha, essa geração está cada vez mais representativa no mercado e esses jovens encaram o trabalho de forma diferente. Porque não é apenas um emprego para gerar renda no final do mês, e sim como algo que faça sentido a eles e à sociedade em geral. Legal isso? É isso mesmo. Então tem que fazer sentido. Pense em você como colaborador. Quantas vezes você se questionou por que eu levanto todas as segundas-feiras e vou trabalhar? Eu vou só para bater o meu ponto? Para cumprir e preencher planilhas ou o que quer que seja? Não, você tem que ter essa causa. Isso tem que mexer com você, tem que fazer com que você queira contribuir e agregar o teu valor. E esses mesmos jovens dizem o seguinte, que eles acreditam que as grandes organizações estão só preocupadas com lucro. Por isso que eles são muito resistentes para esse trabalho formal. Por isso que demora muito para engajá-los, porque enquanto ele vê a entidade corporativa só focada no lucro, ele se recusa a dar mais dele mesmo. Mas quando ele descobre que tem uma causa, ele arregaça as mangas, a ponto de varar uma noite toda trabalhando com satisfação, pelo prazer de ver um projeto concluído, por um prazer de saber que ele pôde contribuir efetivamente naquele negócio. E estes mesmos jovens, quando consultados, foi perguntado a eles, se você fosse o líder, né, não o colaborador, como que você veria o negócio da empresa? Será que não seria tão importante para você o lucro? E eles disseram sim. 74% deles consideram os lucros tão importantes quanto o desenvolvimento profissional e social. Contudo, muito próximo do lucro está 62% consideram que desenvolvimento de seus colaboradores de forma profissional e pessoal é fator preponderante, definitivo para o engajamento. 46% julgam que se esta empresa, se esse líder envolver-se em desenvolvimento social, isso são as pessoas ao nosso entorno, é de grande importância. 43% pensam no bem-estar dos colaboradores, então qualidade de vida, práticas saudáveis do dia a dia. E apenas 3% dizem que os lucros da empresa seriam o seu principal objetivo. Bacana isso, não é? Por quê? Não é só dinheiro. Dinheiro faz parte, é importante, precisamos dele para que nós possamos viver neste mundo. Mas se eu tiver uma causa maior, o dinheiro também virá. E junto com a satisfação, e quanto mais satisfeito eu estiver, melhor eu poderei produzir. Muito bacana. E aí vocês podem me perguntar, tá, Lúcia, e agora? O que eu faço então para promover o engajamento? Engajamento. Os 3 principais princípios ou alavancadores do engajamento são um bom fluxo de comunicação entre os diversos níveis hierárquicos. Isso significa que a comunicação tem que ser rápida, efetiva, haver transparência de objetivos, principalmente com relação à missão, visão e valores da empresa.
ter uma liderança inspiradora. Porque eu preciso saber quem está me dirigindo. Eu preciso ter orgulho de fazer parte do grupo deste líder. E não menos importante, aprender e desenvolver-se constantemente dentro da organização. Então, estes são os alavancadores para o engajamento deste público. Então, reforçando, na comunicação, será que eles todos entendem o propósito da empresa? Porque não é comum, ou ao contrário, é comum a gente já em todos os sites e até mesmo na entrada das empresas, aqueles cartazes lindos dizendo missão, visão, valores. Tá, e quem efetivamente conhece isso? Qual é o prazo que nós temos para que isso seja conseguido? Quais são os recursos? Qual a estratégia? Então, a comunicação, quanto mais clara ela for, ela vai fazer com que estas pessoas, os nossos colaboradores, estejam engajados em contribuir para que isso seja efetivado. Entender efetivamente a missão, que é a existência daquela empresa. Não pode ser só lucro. O que mais você gera de valor? Esta é a palavra. O que você gera de valor, empresário? O que você gera de valor, liderança? O que você gera de valor, microempreendedor? É isto que todo mundo quer receber. Junto do produto ou do serviço, é o valor agregado. E para haver engajamento, eu preciso entender qual é o valor agregado que você coloca aí. Bom, e o papel da liderança? Olha que interessante. Mais uma vez, os números nos ajudam. Vimos aqui que 82% desses jovens, quando consultados, dizem que precisam de líderes inspiradores. 59% de líderes estratégicos. 36% de líderes que possam desenvolver habilidades interpessoais. E nós tivemos uma palestra sobre isso, né? Comunicação e feedback. 26% que haja um líder que seja visionário, é aquele que está à frente do tempo, ele consegue projeções muito positivas. E 25% de um líder decisivo. Muito bem, mas onde está a maioria? Qual a grande expectativa? No líder inspirador. E por que líder inspirador, gente? É tão óbvio. Pense em nós mesmos. Será que nós não nos inspiramos em alguém durante a nossa vida? Houve um modelo, alguém que eu olhei e admirei por meio de um filme, um ícone da política, um ícone da música, das artes, enfim. Alguém que escreveu um livro e que me marcou profundamente. Isso é ser inspirador. É através do meu comportamento mostrar ao outro que ele também pode. Então, a expectativa de um líder inspirador é aquele que ele extrai o melhor do seu colaborador, ele exemplifica, ele é o modelo daquilo que ele espera nos outros. Porque essa história de que faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, não cola mais, não é? Ele precisa ser um exemplo, sim. Ele tem que ser o primeiro a levantar e fazer, para que os outros possam segui-lo. E ele precisa ter uma comunicação efetiva. Ele precisa estar acessível. Muitos líderes, investidos do título, se colocam distantes das suas equipes. E esse não é um líder inspirador que essa juventude busca, que gera engajamento. Então, cabe a nós, principalmente dentro do ambiente corporativo, investirmos nos líderes que nós temos. Formarmos líderes inspiradores. E como conseguimos isso? Usando mentoring. E tivemos também uma palestra sobre mentoring, não é verdade? Porque eu vou escolher um executivo, um gestor sênior, que vai orientar esse meu líder, para que ele também possa, no futuro, orientar outro. E assim nós criamos uma sucessão de líderes. E criamos também a possibilidade de ter um grupo de executivos super bem formados e alinhados com os valores da empresa. E aí a gente também fala assim, tá, Lúcia, e a parte de desenvolvimento?
é importante sim. Em momentos de crise, crie, que dizem por aí, tá, crie e desenvolva. Porque enquanto todo mundo reclama, você prepara os seus colaboradores, porque a crise vai passar. E como estarão os seus colaboradores? Estarão preparados para o novo momento? Ou estarão acomodados, ou você reduziu o seu quadro e reduziu o investimento em recursos humanos? Como promover o engajamento? Lembre-se, engajamento tem muito a ver com estratégias de recursos humanos. Se a tua empresa não tem um RH estratégico, se você não dá suporte para o RH, dificilmente você vai engajar pessoas. Então, estes colaboradores esperam oportunidade, sim, de desenvolvimento. Eles esperam oportunidade de aprendizagem e também de transformação. Eles querem crescer junto com o negócio, junto com o gestor, junto com o líder. Eles querem fazer parte. É o sentimento de pertencimento. Isso gera engajamento. Muito bem. E aí, vamos de novo olhar na pesquisa. E o que nos diz aqui a pesquisa? Muito bem. Quando se fala de jovens, o que eles esperam da carreira deles? 50% até almejam cargos de liderança. Eles querem sim evoluir dentro de um plano de carreira e alcançarem uma posição de liderança. 21% desejam cargos de diretoria, são mais ambiciosos. Eles querem ser os futuros CEOs da sua empresa. 20% estão buscando oportunidades fora da empresa. São aqueles que querem ser empreendedores. Eles querem ter o seu próprio negócio. E 9% estão satisfeitos. Ele quer apenas fazer o que ele já faz até hoje. Muito bem. E trabalhando nesse cenário, nós precisamos cuidar, não é? Porque se nós não tivermos pessoas interessadas em continuar na empresa, em ter uma carreira, um desenvolvimento, quem serão os nossos próximos gestores? Por isso que essa pesquisa também traz um retrato muito nítido do que ocorre no momento com essa geração millennials. Eles não querem ser chefes. Eles não querem a posição de liderança. E sabe por quê? Vou contar aqui para você. Eles dizem que as possibilidades profissionais menos tradicionais são mais interessantes, porque lá eles encontram novas formas de medir o sucesso. Então, o sucesso não é só estar dentro do ambiente corporativo e ter um título de líder, gestor ou executivo. Outros simplesmente acham que os aumentos de salários e benefícios não são suficientes. Gente, vou voltar aqui. Não são suficientes para ele assumir a liderança. Por quê? Quanto é exigido de um líder, gente? O líder tem que oferecer resultados, o líder tem que gerir pessoas, o líder tem que ter disponibilidade, o líder é cargo de confiança. Opa! E a contrapartida? E essa geração, ela não quer isso, ela prefere não ser líder, porque ela acha que o preço para se pagar para ser líder é muito alto. E por último, outros ambicionam empreender e não veem sentido em brigar por cargos cuja exigência vai afastá-los dos planos de tocar um negócio próprio. O que eu estou dizendo é o que nós já temos visto. Se você for numa universidade e conversar com aqueles jovens, eles não querem mais procurar estágio. Eles querem abrir o próprio negócio. E já dentro da grade das universidades, nós temos a disciplina empreendedorismo. Então, cada vez menos teremos pessoas preparadas como nós gostaríamos para ser os nossos colaboradores. E cada vez mais teremos que investir e formar esses colaboradores no nosso universo. Continuando a nossa pesquisa, foi perguntado a eles o que eles julgavam mais importante para uma carreira. E a resposta mais enfática foi de que, eles querem um salário justo, um ambiente flexível e que possam trabalhar em home office. Alguém já ouviu isso antes? Eu tenho 2 sobrinhas. Elas são jovens, em início de carreira. E todas as 2 falam a mesma coisa para mim. Tia, eu quero trabalhar em home office. Porque se tiver que varar a noite toda trabalhando, eu farei. Mas se no dia seguinte eu quiser sair, fazer a minha ginástica ou fazer outra
coisa que seja prazerosa para mim, eu também quero ter a oportunidade de fazer. E é com este público que nós estamos lidando. E como engajar colaboradores que preferem estar fora do ambiente corporativo, porque eles também querem ter o quê? Qualidade de vida. Tempo para coisas prazerosas. Continuando. Então, isso reforça o que eu havia falado ainda há pouco. Muitos desses jovens estão se preparando para serem empreendedores. Muito se fala hoje em startups. Por quê? São esses jovens com acesso à tecnologia, acesso à informação pela internet, que tem todo um mundo disponível, porque o mundo deles não está restrito ao lugar onde ele está. O mundo dele é a internet. Ele vai para o outro lado do universo. Ele conversa com outras pessoas que agreguem outros valores, que vivam outras realidades. E para que eu mantenha-os comigo, eu também preciso oferecer um ambiente desafiador. Eu preciso também promover uma jornada mais flexível. Será que nós conseguiremos fazer isso? É um grande desafio para o RH e um grande desafio para as empresas. Então, perguntado a esses jovens, e uma resposta que foi escolhida foi desta empreendedora. O que a motivou a empreender? Alguns dias me pego na labuta até meia-noite, mas tudo bem, porque quando eu quero acordar um pouquinho mais tarde ou escapar para passear com a minha filha, eu posso. Tudo é questão de organização, metas, muita disciplina e também horas de lazer e desopilação mental, porque trabalhar também em home office pode ser também um pouco enlouquecedor. E eles reconhecem, sim, porque precisa ter muita disciplina, não é verdade? E por que eles preferem? Porque a pressão exercida no ambiente corporativo, ela inibe a criatividade, ela inibe a vontade desse colaborador de trazer o conteúdo que ele tem de melhor. E sabe o que é? É o capital intelectual. É o que está só na cabecinha dele. Mas ele só vai trazer para você se ele sentir que ele tem um ambiente confiável, que ele tem um gestor apoiador, que as ideias dele serão ouvidas e que quando ele precisar, ele vai ter um break para ele. Porque ele valoriza muito essa pausa. Ele não quer trabalhar por jornada de trabalho. Ele quer trabalhar por projeto. Ele quer estar engajado naquele projeto que tem começo, meio e fim, e que pode dar uma pausa legal para ele. Será que faz sentido para você também isso? Para mim faz super sentido. De vez em quando a gente tirar uma pausa, ficar com os familiares, caminhar no parque num dia de sol, assistir uma sessão da tarde. Por que não, gente? Se eu ofereço o resultado, eu consigo cumprir com aquilo que me é solicitado, por que nós temos que obrigar as pessoas a trabalhar por jornada das 8 às 18? Temos que pensar sobre isso. Muito bem. E sobre o que eu falei nas universidades? Elas já estão investindo em empreendedorismo? Sim. É o depoimento de um professor do curso de jornalismo da Universidade do Vale do Itajaí. Acredito que a academia está se esforçando cada vez mais para mostrar aos estudantes essa possibilidade. As disciplinas de empreendedorismo estão aparecendo com mais frequência nas grades dos cursos de comunicação. Os eventos na área também têm apostado em oficinas nesse sentido. Mas ainda vejo que os estudantes pensam muito como futuros funcionários. Olha que legal. Quer dizer, tem público que ainda quer trabalhar. Ele quer ter a carteira dele assinada e aí ele quer ter um horário regular. Então nós podemos trabalhar com 2 nichos. Qual é a área que permite mais flexibilidade de horário? Qual a área que precisa ter a jornada efetiva? Se nós falarmos de uma área operacional, de chão de fábrica, tudo bem, tem que ter horário, tem que ter turnos. Mas se eu estou falando da área criativa, de comunicação, será que eles não podem trabalhar com projetos? Vamos pensar muito sobre isso, não é? Para promover engajamento. Outra pergunta que todo mundo faz, e o salário? Será que o salário segura o colaborador? Depende, não é? Todo mundo tem um preço pela sua disponibilidade de tempo
e pela sua capacidade intelectual de gerar resultados, não é? E cada vez mais nós exigimos desses colaboradores que eles sejam inovadores, criativos, que eles estejam à frente do tempo, não é? Mas o salário não é tudo. Vamos ver de novo? O salário e o status, que estavam no topo das prioridades, perderam espaço para os aspectos como qualidade de vida ou possibilidade de aprendizado. Então veja que bacana, mais uma vez. Eles precisam ter tempo para eles, precisa ter tempo para a família, precisa ter tempo para o desenvolvimento pessoal, para fazer um curso, ou para até... Olha, vamos mais longe. Nós trabalhamos com mulheres. Quantas delas se sentem culpadas por não poder ir na reunião da escola dos filhos? Porque o gestor não vai entender que ela precisa aquela manhã para estar na escola. Será que se eu fizer isso por ela, ela não vai ficar muito mais alegre e mais produtiva, mais engajada? Cabe pensar? Cabe pensar. Muito bem. E ainda reforçando sobre isso, os antigos planos de carreira, os jovens entravam numa empresa e viam somente naquela empresa a possibilidade de crescer, né? Subir, degrau por degrau, até chegar ao topo. Isso também mudou. Eles não ambicionam tanto esse topo. Eles querem mais oportunidades de atuar em projetos. Eles querem mais oportunidades de até trabalharem de forma colaborativa em projetos diferenciados. Então é importante que você tenha equipes multifuncionais. Você tem talentos diferentes que, somados, poderão trazer muitos resultados para a sua empresa. E qualidade de vida, gente? A gente precisa disso? Muito. Nós vivemos um momento de saturação, excesso de informações. Nós somos obrigados a digerir informações do dia todo. Se não no ambiente do trabalho, sim no curso que eu faço, na internet quando eu acesso as informações, nas mídias escritas e televisivas. E a minha mente? E a minha saúde mental e espiritual, gente? Nós somos indivíduos completos. Nós não somos apenas personas, que significa máscara, né? E sim indivíduos. E nós precisamos ter tempo para cuidar de saúde, de usufruir de lazer com a família, de eu ter tempo de estudar e investir em mim, de planejar a minha carreira. Eu imagino um jovem, um estagiário, quando ele entra no ambiente corporativo, o que ele visualiza, não é? São os próximos passos. O que ele pode fazer, como ele vai crescer, quais são os espaços que as empresas proporcionam. E é muito importante o ambiente de trabalho, não é? Lugares nos quais os gestores são muito rígidos, as regras de horário são também muito pontuadas e até de uma forma punitiva, né? Se você atrasar 5 minutos, descontaremos isso no final do mês. Escuta, e quando eu fico 15, 20 minutos, 1 hora a mais, o que acontece? Vai para o banco de horas ou nem sempre a gente tem banco de horas, não é? Então, que esse ambiente ele possa proporcionar a criatividade. Que ele dê o desafio na medida do talento de cada indivíduo, porque nós temos talentos diferentes e todos eles podem contribuir. E permitir que essas pessoas interajam de uma forma menos rígida. A informalidade tem tomado espaço. Lembrando, informalidade não é falta de hierarquia nem de regras. Informalidade é eu poder me expressar, eu poder, mesmo que pareça tola uma ideia minha, eu poder falar e você avaliar depois como aquilo pode contribuir. Eu poder tirar 1 minuto de pausa para conversar com um colega do lado e no meio daquela conversa que parecia não ter nada a ver com o meu trabalho, ocorrer um insight, eu falar, lembrei do negócio agora que vai fazer sentido no que eu estou desenhando, na planilha que eu estou procurando um erro, no relatório que eu estou redigindo. Por quê? Existe uma forma criativa de trabalho, uma liberdade e não libertinagem. Muito bem. E quando nós pecamos por não proporcionarmos essas condições,
por não deixarmos claros para esses colaboradores o que nós queremos deles, eles se tornam desmotivados. E isso é um perigo dentro da nossa empresa, é um perigo para o empreendedor, é um perigo em todos os lugares. Imagine no varejo, onde se atende clientes, porque todo momento se atende clientes, né? Mas no varejo é face a face. Pegue um colaborador que não esteja engajado e tente convencê-lo a atender bem o seu cliente. Vai ser bem difícil, não é? Então, eles fazem com que o ambiente de trabalho seja ruim, eles acabam contagiando os demais, porque, infelizmente, quando nós estamos muito tempo junto de pessoas que falam sobre uma mesma ideia, a tendência é que aquilo acabe também sendo absorvido por nós, não é? E mesmo que eu não tivesse uma insatisfação expressa, eu vou acabar gerando uma. Então, vamos mudar esse cenário. E muitas vezes, para mudar esse cenário, a gente precisa de medidas efetivas. Conhece a história de tirar a laranja podre do cesto? Às vezes é um que está contaminando todos os demais. Vamos conversar com este Vamos ver se é possível que ele mude o comportamento dele? E se não for, vamos apoiá-lo para que ele busque uma outra oportunidade, para que haja um saneamento no teu ambiente de trabalho. Porque assim você conseguirá manter os seus colaboradores engajados. Muito bem. E eu quero deixar aqui, então, 7 dicas, eu chamo de 7 passos, para que vocês possam refletir, conversar com a sua empresa, o seu executivo, o seu RH. Se você é RH, quero te falar mais uma coisa, você tem que ser um agente provocador. Não é um agente só de mudanças, não. Você tem que ser provocador. Vai lá na autogestão, batalha pelo engajamento, conquiste coisas para os colaboradores, saiba entender as necessidades dos dois lados, não é? E esteja bastante engajado com a missão desta empresa. Então vamos lá. Quais são os passos? Primeiro, ofereça oportunidades. Ninguém gosta de ficar muito tempo num espaço no qual ele não é convidado para novos desafios. Promova projetos multidisciplinares, não é? Envolva pessoas em desafios no qual ela possa crescer ganhando aprendizado. Número 2, compartilhe benefícios. Ofereça bônus, créditos. Existe aí no mercado uma série de campanhas de benefícios, de formas de benefício, que pode ser até simplesmente, como a gente vê em muito lugar, o funcionário ser eleito o colaborador do mês, ganhar um dia de folga por produtividade. Gente, tem várias formas de se promover benefícios e estenda desde o estagiário até o presidente. Não é somente para a liderança, não é somente para a equipe de vendas. Todos os colaboradores fazem jus aos benefícios. Dica 3. Crie programas de reconhecimento e lembre-se de elogiar. E aí a gente volta lá no feedback e comunicação. Como eu posso obter e extrair o melhor das pessoas se eu não consigo envolvê-las em desafios novos, se eu não consigo mostrar a elas o que elas podem ainda agregar, trazer de melhor e dar um feedback pontual, mas um feedback construtivo, que ela se sinta motivada a buscar nela o melhor. Dica 4, lidere pelo exemplo. Se você é líder, se você é gestor, se você é a pessoa que faz a diferença na tua área, mostre como fazer. Não basta falar, você tem que agir. Seja o exemplo. Quando alguém começa uma ação diferente e que vai causar, porque ela tem uma causa, ela vai ter seguidores. Dica 5. Conviva com a sua equipe. Esteja perto deles. Conheça as necessidades profissionais e pessoais. Às vezes um colaborador que não apresenta o resultado que você quer precisa de um bate-papo. Precisa que você fale para ele, pare tudo isso aí. Vamos lá tomar um café e vamos conversar sobre o que está acontecendo hoje com você. Participe, divida as vitórias. Não leve somente para a equipe as cobranças pelo que não foi conquistado.
divida tudo aquilo que foi feito. E eu quero até dizer que isso é tão importante, porque cada colaborador se sente envaidecido por ter conquistado esse resultado. Dica 6, mantenha-os informados e motivados. E vou voltar aqui rapidinho. Sabe no varejo, eles têm, eu trabalhei há algum tempo com a liderança no grupo GPA, não é? Pão de Açúcar. E lá eles têm uma reunião que chama Rapidinha. Não é o que você pensou, não. Rapidinha são reuniões de informações que a gente chama todo mundo. Fulano, vem cá, olha, nós vamos fazer isso agora, temos esse desafio para hoje. E todos se mantêm motivados. E todos têm acesso à informação. E quando alguém não está ali na Rapidinha, é eleito um multiplicador. E cabe a esse buscar aquele que não estava e contar para ele qual é o nosso desafio de hoje, o que a gente pode fazer. Dica 7. Evite o excesso de trabalho. Todo mundo tem que ter vida após trabalho. Todo mundo tem família, todo mundo tem direito a lazer, todo mundo tem direito à prática de exercícios, todo mundo tem direito à ociosidade, todo mundo tem direito a viver. Viver, e essa vida inclui espiritualidade, inclui amor, inclui solidariedade, inclui estar em outros projetos que não seja só o de trabalho. É da comunidade que ele vive, é da rede social que ele participa, é de uma causa que ele acha justo ele se envolver. Esses 7 passos são tão simples e eu espero que vocês possam aproveitá-los. E se não todos, que tal começar por um, não é? Comece pelo exemplo. Acho que por aí você já vai ter muito resultado. E agora, chegamos ao fim, não é? Com muita satisfação que nós investimos nesse ideal, porque foi um sonho, uma missão e uma causa. E nessa causa, muitos nos apoiaram, porque eles quiseram causar também, não é? Então houve engajamento. E é a estas pessoas que eu quero agradecer. Então vocês têm aqui a grade dos nossos palestrantes. Cada um desses profissionais ofereceu o seu tempo, o seu conhecimento, para que nós pudéssemos criar esse tempo para vocês. Eu espero que vocês tenham absorvido o que cada um deles pôde entregar para vocês. O que cada um deles falou de que você é uma marca, que você pode desenhar o teu plano de carreira, que você pode ter sucesso nas redes sociais, que você usa PNL para crescer na vida, que você tem que estar motivado para conseguir tudo que você quer, que o feedback e a comunicação faz a diferença, que ter mentoring te faz crescer mais rápido, que vender é viável quando você está engajado e sabe a delícia que é a comunicação com o teu cliente. Quando fala assim de carreira empreendedora, né? Como nós temos a palestra anterior que falou uma trilha, porque gente, nada é fácil. Uma analogia que eu quero deixar para encerrar aqui o nosso papo quando lá na NASA eles vão colocar uma nave, não é? Para subir, ela tem uma carga extra de combustível. E sabe por quê? 80% do combustível é usado para impulsão, para começar, para subir. E é por isso que às vezes a gente fica cansado, não é? No nosso trabalho, nos nossos desafios, porque a impulsão, ela exige 80% de nós sempre. O começo sempre é mais difícil. Mas saiba, se você persistir usando as ferramentas certas, vai valer a pena, tá bem? Quero também deixar expressa o meu agradecimento à Patrícia Duarte, que junto comigo idealizou a jornada, e um agradecimento super mega especial ao Leonildo Durães, do Clube. Quero convidá-los a conhecer mais o Clube. Vão lá, acessem www.clube.com.br. É uma plataforma que tem como missão e causa, olha, o Leonildo quer causar, tá?
reunir pessoas. Por isso que chama clube. Clube de pessoas. Não é legal? Olha como é uma causa. E o Leonildo é um super parceiro. Pense se você não pode fazer alguma coisa, a sua empresa, com relação ao engajamento, usando a plataforma do clube. Pense se não dá para fazer um treinamento online, usando a plataforma do clube. Agendar hangouts, enfim, network. Gente, o clube está lá. E o Leonildo, super parceiro. Muitíssimo obrigada a cada um de vocês, a você que nos acompanhou e a mim até agora, muito obrigada. Porque se não fosse você, o nosso trabalho também não faria sentido. E você também é uma das pessoas que eu tenho que dizer obrigado. Gratidão por estar aqui comigo. Tudo de bom para vocês, espero que a gente possa se ver em outros eventos. Vocês podem me encontrar no Face, Lúcia Otero, ou no meu e-mail, que é lucia.treinamentocorporativo, tudo junto, @gmail.com. Escreva para mim, mande dúvidas, interaja comigo no clube, interaja comigo no Face. Eu terei a maior satisfação em te atender e te ajudar, porque eu também tenho uma missão, eu também quero causar. Um abraço, muito sucesso e até breve.